Olá, eu sou o Thiago Olá, eu sou a Elisa. e esse é o podcast Guia do Casal Moderno. Nesse podcast a gente vai conversar sobre relacionamento, casamento, tudo que envolve essa vida a dois. É isso aí, acompanhe a gente. Eu acho que a melhor forma da gente começar esse primeiro podcast do Guia do Casal Moderno é falando sobre finanças. E finanças é um assunto que pode dar muito problema ou pode não dar muito problema, né? Pois é, também pode contribuir para o bem-estar e o sucesso do casal, né? É importante quando a gente pensa em um casal, sempre são duas pessoas que vêm com histórias de vidas diferentes, vêm com aprendizados diferentes, conhecimentos, valores, metas diferentes e se juntam e acabam tendo que ter, querendo ou não, uma consciência, uma conversa para conseguir encontrar um meio termo que vai acabar sendo mais saudável para os dois, né? E aí que vem um ponto sobre o quanto que é importante a gente lembrar sobre histórias de vida, sobre esse contexto de aprendizado, né? Exatamente. É importante que a gente saiba um do outro quais foram os estilos parentais que a gente teve em relação ao cuidado ao dinheiro. Porque a nossa família, os primeiros anos de vida, onde a gente aprende a maior parte dos nossos habilidades sociais, financeiras, que é o tópico que a gente está falando aqui, né? Então, assim, aquilo ali vai ser a base do qual a gente vai sair. Sim, tanto a gente pode pegar como modelos, né? Como nossos pais, família, próxima, tratam o dinheiro, como também a gente pode pegar como esse é um exemplo que eu não quero seguir. Mas a gente tem, querendo ou não, ali um contato com esse aprendizado. E tudo que a gente tem contato a gente gera, querendo ou não, conhecimento ali, uma nova habilidade dentro desse momento, né? E aí vem um pouco desse contexto e hoje a gente vai falar sobre duas personalidades, né? A personalidade muito controladora, que pode gerar problemas específicos, né? Dentro do relacionamento, e a pessoa também que gasta demais e que também pode gerar um desconforto ali e trazer até consequências mais negativas dentro desse momento. Exato. Falando um pouco dessa personalidade controladora, aquele cara que gasta tudo só com o necessário, aquilo que é bem objetivo, aquilo que é funcional para a vida dele. Digamos assim que para a gente estar bem, a gente precisa de quê? Comida, água, um teto e nada mais. Você não precisa viajar necessariamente para estar mais vivo. Não no sentido físico da coisa, mas no sentido de satisfação com a sua vida, já é outra história. Aí eu vou Mas entrar num contraponto, né, que você falou sobre estar bem. Sobreviver e viver, né, a razão e a emoção, ela vem ali com essa conversa também. Porque eu posso estar, assim, saudável, né, mas isso não quer dizer que eu vou estar verdadeiramente bem, verdadeiramente feliz, né? E aí vem sobre essa personalidade do muito objetivo, então preciso comer. Não importa qual seja a marca, não importa qual seja o lugar, eu só preciso me alimentar para sobreviver. Né? Mas até que ponto, quando a gente coloca na balança, isso vai ser algo benéfico, né, para a vida. E aí a gente entra na questão de tomada de decisão, né, sobre esse balanço do que é necessário agora e o que pode vir a ser necessário depois. A gente toma uma decisão mais coerente quando a gente pesa o presente e o futuro. Não só o futuro e não só o presente. perfeito. É interessante entender essa história de como se constrói essa personalidade, porque a gente está colocando dois extremos aqui, né? Tanto o controlador quanto o gastador. E é um norteador para vocês entenderem como que nessas conversas vocês vão abordar isso, né? Talvez o marido ou a esposa sejam controladores. Como que eu abordo esse assunto? Como eu investigo isso, né? Como que eu sei? Geralmente, pessoas que são controladoras, muito provavelmente já passaram por situações de escassez. Isso não necessariamente é uma regra, mas tem uma condição ali da história da vida da pessoa em si que fez com que ela se tornasse dessa forma, tivesse essa característica, né, ou essa personalidade, esse traço de personalidade. Mas assim também como a pessoa que é gastadora teve alguma parte da história da vida dela onde
não se importava tanto assim com como ela gasta esse dinheiro, porque sempre vai ter um momento onde ela pode fazer esse dinheiro novamente, né? Enquanto ela estiver viva, necessariamente tem como continuar trabalhando. Sim, é importante a gente levar isso em consideração que a história de vida pode causar comportamentos diferentes. Então, da mesma forma que a escassez pode gerar, né, um controle maior, a escassez, quando após vem um dinheiro, a pessoa também pode ficar um pouco descontrolada. Então, não existe uma regra específica de aconteceu isso, vai ter essa personalidade. Mas sim sobre o quanto que você estar consciente com você mesmo para identificar a sua personalidade, identificar os seus comportamentos ali, para conseguir comunicar ao parceiro, sua parceira, mas ao mesmo tempo você está ciente sobre o comportamento do outro. Então, falar, ter essa troca do, olha, eu vejo que o seu comportamento está um pouco mais controlador, isso está me gerando um pouco de desconforto, ou, nossa, você está gastando demais, eu estou tendo que lidar com algumas consequências ali que não são tão boas, né? Então, ter esse espaço aberto para conversar é muito importante dentro do relacionamento. Exato, exato. E aí eu vou soltar uma pergunta para você, Elisa. Eita. Para você, qual é a maior dificuldade financeira que você tem hoje, de lidar com as finanças? Olha, eu vejo que uma das minhas maiores dificuldades de lidar com as finanças é quando não tem um objetivo muito bem claro. Então, eu sou uma pessoa que consegue guardar dinheiro, mas quando eu tenho um objetivo claro do porquê que eu estou guardando. Se eu não tenho um objetivo muito claro, eu tenho um pouco de dificuldade ali. Eu vejo que essa clareza do porquê que eu estou fazendo isso. Qual é realmente a necessidade de eu estar fazendo isso? E aí, quando não tem, e que nem sempre vai ter, né? Nem sempre a gente vai estar com algum objetivo muito específico, alguma coisa grandiosa. E aí eu acabo pisando um pouco na bola nesse momento. Quem Mas e nunca? você? Qual é a sua maior dificuldade que você percebe? Eu acho que a minha maior dificuldade em relação a essa parte financeira, de habilidade financeira, é entender que o financeiro, uma saúde financeira é também investir em bons momentos para sua vida. É também gastar. É também gastar dinheiro. Pois é. Então, assim, a minha concepção por muito tempo foi, tenho que guardar, eu tenho que investir no lugar certo, tenho que me investir principalmente num lugar que vai me dar retorno isso, né? Então, tudo eu paro e olho e penso, isso vai me dar algum retorno? E esse retorno é financeiro? Então, às vezes, as nossas ações ficam à mercê, refém dessas atitudes, né? E nem sempre uma viagem vai te gerar Na maioria das vezes não vai te gerar um retorno financeiro. Porém, ela vai te gerar retornos emocionais que são significativos para a história de vida do casal. Exatamente. Então, por exemplo, viagens vai trazer momentos, vai trazer uma intimidade na relação muito maior, muitas vezes, do que ficar controlando cada centavo que você gasta, né? Então, ao mesmo tempo, não só sobre o que vai me gerar, né? Aí vem um pouco uma reflexão ali sobre produtividade, que tudo tem que trazer de retorno algo, nem sempre vai te gerar realmente um retorno palpável, mas vai te gerar um outro tipo de retorno, que é o emocional, que é intimidade, que são memórias. Sim. Exatamente. E que às vezes esse retorno também é viável, sabe, para ser pensado. Mas aí entra num ponto de você estar seguro para tomar um passo, por exemplo, de viajar. Pois é. E um conceito excelente que eu li hoje no livro da Psicologia Financeira era o conceito de o que é suficiente, sabe? Sim. Essa pergunta bateu muito forte, porque quando a gente fala de sucesso financeiro, o céu é o limite. Sim, pensa que quanto mais dinheiro você tem, mais sucesso você tem. Mas esse Mais tranquilidade, mais liberdade, a gente, na verdade, se engana com isso, né? Porque o sucesso vem a partir do que é preciso. Então, se para mim é preciso ter uma casa confortável, viajar uma vez ao ano, conseguir passear eventualmente, isso é o suficiente. Então, o seu sucesso financeiro é quando você tem o que é o suficiente e não só o que é necessário, né? Aí vem um pouco da reflexão sobre estar bem na vida. Você está bem na vida quando você tem o quê? Quando você tem aquilo que é suficiente para você.
Perfeito. Então, uma pergunta para vocês nortearem as discussões que vocês têm dentro do relacionamento. O que é suficiente para você? Cheguem numa conclusão. É lógico que isso não vai estar 100% certo, mas é interessante vocês terem esse plano, porque normalmente as coisas que a gente sonha, as coisas que a gente planeja, é isso que a gente vai alcançar. E se você não planeja nada, É. Mas lembrar que esse termo suficiente é flexível. Então, o que é hoje pode não ser daqui a um ano. Então, vocês estarem sempre em conversa sobre isso também. exatamente. E para fechar essa ideia, o segredo, pessoal, é a comunicação. Nenhum casal quebra financeiramente por conta necessariamente do dinheiro, mas sim por falta da comunicação, da transparência. É isso.